É técnica de vendas que você precisa para vender mais? Então vem comigo. Olá, eu sou Everson Corrêa, bem-vindo ao Sentapua, seu podcast para acelerar as suas vendas. Bom, no programa de hoje vamos falar um pouco sobre técnica de venda. Vamos falar sobre Bunch. Já ouviu falar? Então, eu já falei algumas técnicas de vendas aqui em alguns programas e hoje eu queria falar um pouco sobre Bunch. Sabe o que é? Basicamente é um acrônimo que significa Budget, Authority, Need and Time, ou orçamento, autoridade, necessidade e tempo. O Bunch ele foi inventado pela IBM, se eu não me engano, na década de 80, década de 90, e o objetivo dele era criar um script para que o vendedor ele conseguisse mapear o cliente para então oferecer a solução. O que eu acho do Bunch? Aliás, o que o mercado diz? Diz que é um método ultrapassado, que ele não pega a complexidade do cliente e ele não é o suficiente para você fazer uma venda. E eu concordo com isso, em parte. Realmente existem técnicas mais novas de vendas, inclusive uma delas é o Challenge, ou Challenger. Eu espero falar sobre isso num programa futuro. Foi uma técnica que eu aprendi numa empresa que eu trabalhei alguns anos atrás, que eu acho que é mais completa do que o Bunch. Porém, o Bunch ele é uma super técnica se você quer aprender a mapear um cliente. Ele te ensina algumas perguntas dentro de um script que você pode montar junto com o seu gestor. Se você for gestor, pode montar para a tua equipe para entender o cenário do teu cliente. O que é legal? Quando você pensa, por exemplo, em fazer uma venda ou fazer um mapeamento do cliente, quando você vai falar de budget ou de orçamento, o que isso significa? Você quer entender, ou você busca entender, se o teu cliente, ou se para quem você está oferecendo o teu produto ou o teu serviço, ele tem grana para pagar, se está orçado, se ele separou dinheiro para financiar uma troca de produto, para comprar um novo serviço. Então, quando você pensa em venda complexa, é importante entender se o cara tem grana para pagar o que você está oferecendo. Authority ou autoridade. Por que é importante? Você tem que saber com quem você está falando. Não adianta vender para o assistente. Não que não seja importante, não que em algum momento você não tenha que conversar com quem é operacional, mas operacional não compra. Need ou necessidade. Você tem que saber se o cara realmente precisa da tua solução. Não adianta você vender, por exemplo, treinamento corporativo em idiomas para uma empresa que não precisa de outro idioma em momento nenhum. Não vai fazer parte do rol de produtos que a empresa precisa para desenvolver a equipe, ou de serviço, enfim. E time, ou tempo de compra, ou time frame, enfim. O que significa isso? Às vezes o cara tem grana, está separado para comprar um produto como o seu, ele tem a necessidade, ela realmente faz sentido, você está falando com a pessoa certa, só que está planejado para comprar no final do ano. O cara não vai comprar agora. Então, eu gosto do método, acho que faz sentido, especialmente se você está iniciando em vendas consultivas, se você está iniciando em vendas complexas, porque é uma maneira simples de mapear o cliente. Você pode criar um script para fazer algumas perguntas. Vou fazer um programa só para abordar formas de perguntar para descobrir orçamento, para descobrir necessidade, para descobrir se a pessoa tem autoridade para comprar e se ela está no tempo de comprar o teu produto ou serviço. Mas, enfim, você pode montar um script que vai te trazer a realidade desse cliente. Você vai sair para a tua reunião, você vai sair para o teu compromisso, você vai sair para a reunião com o teu cliente sabendo o que você precisa saber, sabendo o que você precisa descobrir. Então, eu gosto, especialmente se está começando. Eu, como gestor comercial, quando eu vou conversar com um executivo para fazer pipeline, para mim é muito importante que na cabeça do executivo esteja claro que ele tem o bunch do cliente. No sentido de, se ele não tem o bunch, ele não tem o mínimo para saber se aquele cliente está pronto para fechar negócio ou não.
Se o cara não sabe, se o cara tem orçamento, se não sabe que tem autoridade, não sabe a necessidade, não sabe o tempo de compra, não dá para o teu vendedor afirmar que vai fechar negócio ou não. Ele vai ser só feeling. Então, percebeu que o Bunch ele realmente é simples, mas ele é o mínimo que você precisa, e por isso que ele é importante para uma primeira técnica ou para uma primeira abordagem para vendas consultivas. Bom, é isso. E você? Usa a Bunch no teu dia a dia? Já tinha ouvido falar dessa metodologia? Não usa? Conhece? O que você usa então? Qual é a metodologia de vendas ou qual é o método de vendas que você usa? Beleza? Aquele abraço.